Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal aprendexcelonline.com. Eu me chamo Leonardo e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a como utilizar o Power Query para consolidar dados dentro do Excel. Pessoal, imagina a seguinte situação: você tem uma planilha de Excel, nessa planilha de Excel, nesse arquivo de Excel, você tem diferentes planilhas, né, diferentes abas que ficam ali na parte inferior do arquivo, né, e você precisa consolidar tudo isso em uma única planilha, como se fosse um resultado final, um relatório final. Você vai aprender a como fazer isso aqui nessa aula utilizando o Power Query. Ou então, um outro cenário, você tem esses dados espalhados em arquivos diferentes de Excel e você precisa consolidar esses dados todos em um único arquivo. Você também vai aprender isso utilizando o Power Query aqui agora nesse vídeo. Então, assista essa aula até o final, se você principalmente, né, se você não tem esse conhecimento, isso é muito importante para você aí que está aprendendo Excel. Antes da gente começar a aula, por favor, deixa eu fazer aqui o meu jabá, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, pode comentar qualquer coisa, não tem problema. O seu comentário, o seu like nos ajuda muito aqui a levar esse vídeo para mais pessoas, tá? Ajuda aí o algoritmo do YouTube a espalhar esse vídeo e ajudar mais pessoas. Então, chega de papo, bora para a aula, bora aprender Excel. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Antes de partirmos para a nossa solução, que é utilizar o Power Query para resolver esse problema, vamos entender o nosso cenário e eu vou te mostrar rapidinho aqui o que as pessoas costumam fazer, que obviamente não é nada recomendado e você já vai entender. Te explicando antes de tudo o contexto aqui da nossa planilha. Nós temos aqui, pessoal, algumas planilhas de venda, né? Algumas abas aqui, ó, o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março, certo? A estrutura da planilha é exatamente a mesma, então a gente tem na coluna A o nome do vendedor, na coluna B a data da venda, na coluna C o valor unitário e assim sucessivamente. E temos aqui exatamente 20 linhas para cada mês, certo? O número de linhas tanto faz, tá? Não vai fazer nenhuma diferença. O que nós queremos fazer aqui então é consolidar todos esses dados, pessoal, em uma planilha de dados consolidado. Eu poderia, por exemplo, abrir uma nova planilha aqui nesse arquivo, né, uma nova aba aqui nesse arquivo, deixa eu jogar isso para cá, e gostaria de consolidar, né, ou seja, de empilhar esses dados em uma única aba, né, pessoal? Pegar todas essas informações que estão aqui, junto com fevereiro, junto com março, e jogar para a aba consolidado. A maioria das pessoas vão fazer da seguinte maneira, e aqui eu estou utilizando a planilha consolidado no mesmo arquivo, mas pode ser que a necessidade seja trabalhar em um arquivo diferente, tá, pessoal? Então consolidar esses dados aqui em um outro arquivo de Excel e a gente já vai fazer isso quando for trabalhar com o Power Query. Tanto faz, pode ser nesse, pode ser em um outro. O fato é que a maioria das pessoas que não tem experiência com Excel, quando se deparam com essa necessidade, resolvem isso utilizando um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, literalmente, a pessoa vem aqui, seleciona todos os dados e para selecionar já vai aqui uma dica, um atalho muito importante para você, Shift, Ctrl, setinha para baixo, pessoal. Vai selecionar toda a linha, Shift, Ctrl, setinha para direita, vai selecionar todas as colunas e aí o resultado é você selecionando aí todos os seus dados através de uma tecla de atalho, tá? Então a pessoa vem, ela dá um Ctrl+C aqui e leva o dado para lá, né? Vou deixar sem o cabeçalho aqui mesmo, tá? Não tem problema, deixa eu só formatar minimamente aqui pra gente conseguir ver as informações, tá? Vou trazer o cabeçalho também, ó, só pra não, né, pra planilha ficar certinha aí. A gente não perder muito tempo aqui com formatações, tá, pessoal? Pronto. Então a pessoa faz isso para janeiro, tá? Ela vem aqui em fevereiro e faz o mesmo processo, Shift Ctrl setinha para baixo, Shift Ctrl setinha para direita, copia os dados, joga aqui para baixo e ela faz o mesmo para o março, ok? Agora você já conhece aí o atalho. Joga aqui os dados para consolidado e assim sucessivamente, independente de quantas planilhas ela tiver. Eu já vi muitas pessoas resolverem esse tipo de problema dessa forma. E com certeza, pessoal, não é que esteja errado, no final funciona, mas nem de longe é a forma correta, nem de longe é a forma eficiente de fazer. Por quê? Primeiro que você está realizando essa tarefa de uma maneira muito manual e isso não é indicado dentro do Excel, né? Segundo que você não tem uma ligação, uma consulta entre esses dados. Isso significa que se você atualizar aqui a planilha de janeiro, não vai refletir aqui na sua planilha de consolidado, que pode causar aí um problema nos seus dados, né? Os dados não vão ficar consistentes, né? A mesma coisa em fevereiro, a mesma coisa em março. Para você ver, ó, eu vou adicionar aqui o Rafael Oliveira novamente aqui embaixo e vou alterar o nome para Leonardo, tá? Aqui na planilha de março, pessoal. Olha só, obviamente, Ctrl+C, Ctrl+V, nada acontece aqui. Muito bem, então.
Qual é a solução correta? Como que eu resolvo isso dentro do Power Query? É o que eu vou te mostrar agora e é muito simples. Nós vamos começar apagando aqui essa aba consolidado, tá, pessoal? Porque agora a gente vai trabalhar em um novo arquivo de Excel para ler esse arquivo, que nós estamos com ele em tela, e consolidar os dados. E eu não quero ler novamente aqui essa planilha consolidado, né? Essa aba consolidado. Eu quero ler somente janeiro, fevereiro e março. Então vou começar apagando esse consolidado, tá bom? Nossa base aí, nossa fonte de dados está perfeita. Agora eu vou para o meu novo arquivo de Excel. Repara, pessoal, é um novo arquivo chamado pasta 1. Tem a abinha consolidado aqui, mas não tem mais nada, tá? E nós vamos fechar o arquivo que eu estava trabalhando anteriormente, que é esse arquivo aqui, tá? Vou fechá-lo porque se eu não fechar, o Power Query vai apresentar um erro no momento de ler esse arquivo, porque o arquivo está aberto. Então eu fecho o arquivo, tá? Para deixar o arquivo disponível aí para ser lido pelo Power Query. E venho até dados, tá? Nós vamos começar aqui da página inicial, venho até dados, obter dados de arquivo do Excel pasta de trabalho, certo? Navego até o arquivo onde estão as minhas informações, onde estão lá os meus dados de janeiro, fevereiro e março, no meu caso é esse arquivo aqui, peço para o Excel importe esse arquivo. Muito bem. Essa janelinha vai aparecer pra gente, pessoal. Eu posso selecionar aqui qualquer um dos meses, tá? Isso aqui nada mais é do que o nome das abas ali do arquivo original. Lembrando, tá, pessoal? Essa não é uma aula de Power Query, então não vou entrar muito em detalhe aqui. Vou ser mais direto ao ponto pra gente chegar direto no nosso objetivo. Se você quer aprender mais sobre Excel, se você quer se aprofundar aí em Power Query e aprender Excel do básico ao avançado, eu sempre gosto de lembrar o nosso curso www.aprendexcelonline.com. Voltando para a aula, o jabá tá feito. Seleciona aqui qualquer uma das abas, tá? E pede para transformar os dados. Vamos aguardar aqui o Excel abrir pra gente o Power Query, tá? Muito bem, tá aberto aí pra gente, pessoal. E nós vamos começar excluindo as etapas que foram aplicadas automaticamente aqui pelo Power Query para que a gente chegue até a fonte, tá? Então basta clicar no xizinho, ó, ele vai desfazendo o que o Power Query fez automaticamente para a gente chegar na fonte mesmo, original, no estado original do arquivo ali que a gente fez a importação. E é assim que ele se parece. Os nossos dados estão bem aqui, tá, pessoal? Na coluna data, tá? Aqui na coluna nome a gente tem as abas do arquivo original, depois a gente tem essa coluna item, kind e hidden, que nós não precisamos. Então o que nós vamos fazer? Apagar essas três colunas, ok? Seleciono com a tecla Shift, tá, pessoal? Cliquei, Shift pressionado, seleciono a TR hidden, ele vai selecionar as colunas, botão direito, remover colunas, tá bom? Removi as colunas, repara que a etapa de colunas removidas já apareceu aqui para mim, tá? Para quem não sabe, o Power Query ele vai registrando cada passo que você executa aqui na sua transformação de dados dentro aqui das etapas aplicadas, tá bom? E agora nós precisamos expandir os nossos dados, né? E os nossos dados estão aqui na coluna data. Para isso, eu vou clicar nesse ícone e não preciso fazer nada, pessoal. Mantenho o expandir selecionado e clico em OK. Você vai observar que agora a gente já consegue visualizar os nossos dados, né? Só que nós temos um problema aqui. Primeiro que as colunas estão com o nome errado, né, pessoal? Data.column1, data.column2. Então nós precisamos transformar a primeira linha do nosso arquivo, que representa aqui o cabeçalho do nosso arquivo, como primeira linha, né? E para isso a gente tem esse botãozinho aqui, tá? Então, usar primeira linha como cabeçalho. Basta clicar e observa que agora sim o nome das colunas está correto. Muito bem. O próximo passo que nós precisamos fazer é remover, pessoal. Observa, como a gente tem lá três abas, né, no nosso arquivo original, nós temos aqui o cabeçalho dividindo esses arquivos, né? Repara, janeiro termina aqui, aí eu tenho um cabeçalho, começa fevereiro. A mesma coisa aqui para fevereiro e março, né? E a gente não quer essa linha aqui, né, atrapalhando aqui os nossos dados. Então, para isso, basta filtrar essa linha, né? Então, eu venho aqui no filtro do nome do vendedor, por exemplo, pessoal, e vou pesquisar aqui, ó, vou encontrar o nome do vendedor. Olha ele aqui, certo? Vou desselecionar, clicar em OK e agora eu filtro o cabeçalho do meu arquivo original. Repara que a gente não tem mais divisão, exceto aqui pela coluna, né, que está mostrando aqui o mês pra gente, que inclusive nós vamos renomeá-la. Então duplo clique aqui sobre a palavra janeiro, vamos escrever aqui mês, para ficar bem coerente aí, show de bola? E assim a gente termina o tratamento do nosso arquivo, a gente já pode carregar esses dados para dentro do Excel. Repara que todas as nossas etapas foram salvas aqui nas etapas aplicadas, estamos com o arquivo exatamente como precisamos, e agora a gente pode clicar em fechar e carregar.
Muito bem, tá aí o resultado, pessoal. Então nós conseguimos consolidar os arquivos, lembrando que qualquer alteração que for realizada nos arquivos originais vai refletir aqui também, né? Mas não automaticamente. Sempre que você fizer uma alteração ali na sua fonte de dados, né, no nosso arquivo original, você precisa clicar com o botão direito e clicar sobre a opção atualizar. E aí, novamente, o Power Query vai ler lá a sua fonte de dados e se tiver alterações, seja de adição de dados ou exclusão de dados, ele vai refletir automaticamente aqui para você, tá? Isso é muito legal. Repara que a gente tem algumas formatações incorretas aqui, isso aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Basta formatar o dado da forma como você quiser. Então, por exemplo, aqui na coluna C eu posso vir e formatar isso aqui como uma data abreviada, por exemplo. Esses valores aqui são unitários, posso fazer a formatação aqui também sem problemas, ou poderia ter feito essa formatação lá no Power Query. Muito bem, então você aprendeu até agora que nós podemos, através do Power Query, consolidar em uma única planilha abas diferentes de um único arquivo. Só que nem sempre esse vai ser o cenário que você vai receber, pessoal. Às vezes acontece muito esse cenário aqui, ó. Repara que nesse cenário nós temos 3 arquivos separados para cada um dos meses, né? Então, de repente, você tem aí um RP ou alguém te mandou um relatório que os dados estão espalhados entre arquivos diferentes. Possuem a mesma estrutura, mas estão espalhados em arquivos diferentes. E agora, como é que a gente faz para juntar esse negócio quando está em arquivo diferente? É ainda mais fácil através do Power Query, pessoal. Veja só o quanto isso é muito fácil. Eu vou iniciar aqui então um novo arquivo de Excel. Tá aí na tela para vocês, um novo arquivo totalmente do branco, tá? Vamos começar do zero e mesmíssimo processo. Dados, obter dados de arquivo, porém, ao invés do Excel pasta de trabalho, a gente vai selecionar da pasta, pessoal, porque a gente quer ali fazer a leitura de todos os arquivos da pasta, certo? Navegue até a pasta onde estão os seus arquivos e clique em abrir. O Excel vai trazer essa janelinha pra gente e aqui você já consegue observar, né, que ele leu aqui 3 arquivos, o fevereiro, janeiro, março.xlsx. Agora, basta clicar nessa setinha aqui, pessoal, e pedir o Excel para combinar e carregar. Dessa vez a gente não quer transformar os dados. Você pode combinar e carregar diretamente. Clicando nessa opção, o Excel vai trazer essa janelinha pra gente. A gente seleciona aqui os dados, tá, pessoal? E esses dados aqui nada mais é do que o nome da aba, né? O nome aqui da nossa planilha, lá dentro desses arquivos que foram exportados, né? Janeiro, fevereiro e março. São 3 arquivos que possuem, cada um deles, a planilha chamada dados, certo? Então aparece esses dados aqui pra gente, a gente clica em OK e tá aí, pessoal, exatamente o mesmo trabalho, né? Muito mais simples até do que você consolidar os dados que estão em uma única planilha de Excel, né? A gente já tem aqui exatamente, ó, vejam só, os dados completamente consolidados aqui das 3 planilhas. Qualquer alteração que for feita nesses 3 arquivos, ou até mesmo você criar um novo arquivo dentro da sua pasta, claro, né, desde que contenha ali a mesma estrutura de dados, esse relatório vai sendo atualizado automaticamente para você, pessoal. Observa só, eu vou vir aqui até a nossa pasta e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse arquivo aqui, fevereiro, tá? E agora eu vou chamar esse arquivo aqui de abril. Então, renomear, colocar aqui ABR de abril, certo? Pronto. Vamos voltar aqui agora no nosso relatório, né? Exatamente esse arquivo aqui. E se você pedir agora para atualizar a sua consulta, clicando aqui com o botão direito e clicando sobre a opção atualizar, observa só o que vai acontecer, pessoal. Tá vendo que a gente já tem aqui agora o arquivo abril? Olha só. Claro, né? Esses dados aqui foram copiados lá de janeiro, eu copiei, de janeiro não, desculpa, de fevereiro, eu copiei a planilha de fevereiro e renomeei para abril, né? Então possui os mesmos dados, mas observa que com um clique de um botão eu consegui ler um novo arquivo e já vou consolidando esses dados aqui dentro do meu relatório final, né? Então você poderia ali todo mês ir inserindo os seus arquivos que são extraídos do seu RP ou que o seu chefe te envia por e-mail e com um clique de um botão você atualiza esses dados e consolida tudo em um único relatório, né? Aplica aí todo o tratamento que foi dado a esses dados lá dentro do Power Query. Muito legal, né, pessoal? Muito fantástico, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito, é conhecimento obrigatório para quem trabalha com Excel aí no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, não se esqueça de visitar o nosso site www.aprendexcelonline.com se você quer aprender Excel do nível mais básico até o nível avançado, tá? Eu te espero na próxima aula, se inscreve aí no canal, um abraço e até mais.